Goku, apenas com um aperto de mão, ele sente que o Kaioshin não é um ser comum, né? É um ser que traria uma certa dificuldade para os Guerreiros Z. Por que eu falo Guerreiro Z? Porque quando o Goku cita aqui no mangá, assim que ele conhece o Kaioshin, ele diz aqui o seguinte, abre aspas pro Goku, só sei que com ele a nossa vitória não tá mais tão garantida assim. Então quando o Goku fala isso aqui, galera, ele se refere à nossa vitória. Então a vitória dos Guerreiros Z para cima do Kaioshin e para cima do Kibito. Querendo mostrar o quê? Que os dois eram seres acima da média, acima dos humanos comuns que estavam participando do torneio de artes marciais. Outra coisa que também é bom te trazer aqui para o campo dessa análise é a seguinte, é ali o encontro entre o Piccolo e o Supremo Senhor Kaiô, né? Porque não teve luta, foi um encontro. E o Piccolo acabou desistindo desse confronto. E por muitos anos eu confesso que eu tive essa dúvida, né? Muito lá no comecinho, quando eu assisti pela primeira vez na TV Globinho, eu achava que o Piccolo não quis lutar com o Supremo Senhor Kaiô porque ele era mais fraco que o Supremo Senhor Kaiô. Só que aí tem algumas ressalvas que eu trarei com certeza, possivelmente em outro vídeo aqui do canal, beleza? Mas enfim, o Piccolo não quis lutar com o Supremo Senhor Kaiô só por causa do nível de poder de luta. Se fosse só por causa disso, o Piccolo realmente lutaria com o Shin. Ele não quis lutar com o Shin porque ele percebeu a sua importância. Então o Piccolo, só por desconfiar de que ele era uma divindade que estava bem acima do seu patamar, né, que ele tinha se fundido lá com o Kami-sama, ele, não vou lutar com esse cara aí não, porque esse cara é uma pessoa muito importante. Então, esse é o motivo do Piccolo não ter lutado. Embora o Piccolo tenha admitido aqui, né, que o Shin tem sim um grande nível de poder. Porque assim, Goku pergunta aqui pro Piccolo o seguinte, abre aspas pro Goku, ele é tão forte assim, Piccolo? E o Piccolo responde, sim, o nível é totalmente diferente. E na minha opinião, galera, o Piccolo quis dizer aqui exatamente o seguinte, ele quis reforçar lá, né, aquela fala do Goku quando apertou a mão do Shin, que ele era um cara anormal, e isso automaticamente acabou reforçando a tese do Piccolo de que ele era uma pessoa muito importante, né, ali na posição dele como uma divindade. Tanto é que o Piccolo chuta ali, né, quando ele se encontra lá com o Shin nos bastidores do torneio, ele chuta que ele era o grande Senhor Kaiô. É claro que ele errou, mas mesmo assim o grande Senhor Kaiô está muito acima, né, das pessoas da Terra, até mesmo do próprio Kami-sama, coisa que o Piccolo, né, que se fundiu com o Kami-sama passado, era. Então a gente entende que o Piccolo estava respeitando ali, né, alguém que estava muito acima dele. Não era questão de poder. Acredito que se fosse somente pelo nível de poder de luta, o Piccolo se arriscaria a lutar contra o Kaioshin, ele sendo ou não sendo mais poderoso do que ele. Outra situação que também é interessantíssima de trazer aqui para o campo da análise é o fato do Shin ter conseguido ali, né, paralisar o Gohan Super Saiyajin 2 no presente, né, na linha regular, e na outra realidade lá do Trunks do futuro, ele ter conseguido, né, paralisar o próprio Dabura. Então, assim, são dois seres que eram mais poderosos ali, né, que é o Gohan Super Saiyajin 2 e o Dabura, e a gente nota que eles eram mais poderosos que o próprio Shin. O Shin admite isso, né, ele fica espantado com o poder do Gohan e também com o poder do Dabura, dizendo que o Dabura era invencível, digamos assim, mas conseguiu travar os dois. Mas, por outro lado, ele não conseguiu ali, né, travar o Majin Buu. Então isso pode ser questão de habilidades mentais, habilidades psíquicas que possui ali o Shin e que possuem o Majin Buu. Então por isso que ele talvez não tenha conseguido ali, né, travar o Majin Buu, assim como ele conseguiu com o Gohan e também com o Dabura. Então isso foge, né, aos quesitos de poderes de luta, que é o que a gente está analisando aqui no momento. Então isso não acaba nem que não servindo, né, para a gente ali cravar que o Shin está acima, ou está abaixo, ou está semelhante aos poderes do Goku Super Saiyajin Full Power. Outra coisa que também é bom te colocar aqui nessa análise é que quando o Shin e os Guerreiros Z estavam a caminho da nave do Babidi, o Shin ele conta ali pro Goku e companhia que existiam 5 Supremos Senhores Kaiores lá no passado que poderiam derrotar o Freeza com apenas um soco, né? Um golpe. Então, assim, isso é uma coisa muito interessante. E ele se inclui nessa, tá, galera? Que ele falou 5, existiam exatamente 5 Supremos Senhores Kaiores contando com ele. Então, assim, se o Shin consegue derrotar o Freeza, ele tinha o mesmo poder, ou poder semelhante, digamos assim, ao Goku Super Saiyajin Full Power da Saga Cell? Claro que não, galera, porque até mesmo os androides,
eles poderiam derrotar o Freeza com apenas um golpe. A gente viu lá, né, o Vegeta lutando contra Android 18, o Vegeta que já era muito mais poderoso do que o próprio Freeza, mesmo assim ele perdeu com ela, não foi com muita facilidade, mas ele perdeu para ela uma certa facilidade. Então a obra mostrou pra gente que a partir daquele nível dos androides para frente, isso já era possível. O próprio Android 17 conseguiu derrotar o Trunks com apenas 2 golpes. E eles estavam pegando leve, galera. Imagina se pegasse pesado. Então acredito que apenas um golpe dos androides para frente, desse nível dos androides para frente, já era possível se derrotar o Freeza com esse golpe aí, né? Porque o Freeza já não era nem mais poderoso que o Goku lá em Namekusei, imagina na saga dos androides para frente. Então por isso que para mim, essa fala do Shin, ela não serve para colocar o Shin, né, com os poderes semelhantes ao Goku Super Saiyajin Full Power. Mas, Rafael, se você disse que essas falas e feitos do Kaioshin não são o suficiente para provar que o poder dele é semelhante ao Goku Super Saiyajin Full Power, como é que você vai provar isso então? Bom, galera, a prova que a gente tem para cravar aqui, né, que o Kaioshin não tinha esse poder semelhante ao Goku Super Saiyajin Full Power lá da saga Cell, é a seguinte, é o momento ali, né, que o Kaioshin pede pro Gohan tirar a espada Z, né, para despertar esses poderes que ele disse que despertaria para quem conseguisse retirar a espada. E o Kaioshin tem uma fala aqui muito interessante que eu vou ler para vocês agora. Abre aspas para o Kaioshin. Tente puxá-la. Até onde eu sei, ninguém nunca conseguiu tirá-la daí. Então, tipo, todo mundo que o Kaioshin conhece, ou basicamente tentou tirar a espada, ou não conseguiu, ou nem quis tentar. E isso passa pra gente o que a gente queria saber aqui no vídeo. O poder parâmetro, o poder base do Kaioshin, o poder máximo que o Kaioshin conseguiria alcançar. E esse poder, a gente tem a certeza, após o Gohan conseguir retirar a espada, transformar em Super Saiyajin, que está abaixo do nível do Super Saiyajin do próprio Gohan. Porque assim, lá no começo da saga, o Vegeta, ao ver o Gohan se transformando em Super Saiyajin 2, ele percebe que o Gohan estava abaixo daquele nível que ele estava lá na saga Cell por não ter treinado durante 7 anos. Então a gente entende que aquele Gohan Super Saiyajin ter conseguido tirar a espada Z e o Kaioshin não, a gente entende que o Kaioshin está abaixo do nível dele. Ah, mas Rafael, o Gohan pode ter sofrido um Zenkai. Sim, ele pode ter sofrido um Zenkai e recuperado a sua força e ficado basicamente ali, né, do nível do Goku Super Saiyajin Full Power lá da saga Cell, o Gohan. Então se o Gohan com esse nível consegue retirar a espada, é claro que isso aqui é um chute, é um achismo, porque o Gohan baixou de nível segundo a fala do Vegeta, então se ele sofreu esse Zenkai, ele pode ter recuperado essa força que ele tinha na saga Cell, ou pode ter alcançado ali, né, o nível do seu pai lá na saga Cell, entende? Então se o Gohan conseguiu retirar a espada com esse nível, e o Shin, que pode ter tentado durante todos esses milhares de anos não ter conseguido retirar a espada, a gente entende que o Shin está abaixo desse nível. Até porque, galera, se ele confirmou, ou se ele tinha essa desconfiança de quem conseguisse retirar a espada ficaria tão poderoso a nível de derrotar o Majin Buu, ele mesmo teria tirado. Então, possivelmente, o Shin e até mesmo outros Kaioshin podem ter tentado tirar a espada, mas não conseguiu. E isso prova aqui pra gente que o Shin não tinha o nível do Goku Super Saiyajin Full Power lá da saga Cell. É claro que levando em consideração os acontecimentos do mangá, que é o que eu sempre faço aqui. Beleza?